Pessoal, bom dia, boa tarde, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Matheus Coragem, sou do setor de SSMA e a gente vai abordar um assunto aqui muito comum que é o cinto de segurança, tendo como título o uso correto do cinto de segurança, proteção que salva vidas. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre um tema simples que é o cinto, mas extremamente importante. Muitas vezes a gente entra no veículo já pensando no destino, na carga, no horário, no trânsito, mas esquece de algo que leva apenas alguns segundos, que pode fazer toda a diferença entre sair de um acidente andando ou não sair dele. O cinto de segurança é um dos dispositivos mais eficazes de proteção que existem dentro de um veículo. Ele foi desenvolvido justamente para proteger o corpo humano em caso de frenagem brusca, colisão ou capotamento. E mesmo sendo algo tão básico, ainda existem muitos casos em que ele não é utilizado da forma correta, ou simplesmente não é utilizado. Quando falamos em segurança no trânsito, muitas pessoas pensam em velocidade, em atenção na via, em condições do veículo, e tudo isso realmente é muito importante. Mas existe um ponto que acontece antes mesmo do veículo começar a se mover: preparar-se corretamente para dirigir. E é por isso que a gente diz que a segurança começa antes mesmo de ligar o veículo. Antes de dar a partida, existe um pequeno ritual que todo motorista deveria fazer automaticamente: ajustar o banco, conferir os espelhos, verificar o ambiente ao redor do veículo e colocar o cinto de segurança. Esse deveria ser um movimento natural, automático, algo que fazemos sem nem precisar pensar. E não é apenas uma questão de seguir regras ou cumprir legislação, é uma questão de preservar a própria vida, a nossa própria vida. Em um acidente, o corpo humano continua se movimentando na mesma velocidade que o veículo estava. Ou seja, se o veículo sofre uma colisão a 60 km por hora, o corpo tende a continuar se deslocando a essa mesma velocidade, até encontrar alguma coisa que o pare, seja o volante, o painel, o para-brisa, ou até ser arremessado para fora do veículo. O cinto de segurança existe justamente para evitar isso. Ele mantém o corpo preso ao banco e distribui a força do impacto nas partes mais resistentes do corpo, aumentando muito as chances de sobrevivência e reduzindo a gravidade das lesões. Outro ponto importante é que muitas pessoas pensam que acidentes graves acontecem apenas em rodovias ou em altas velocidades, mas a realidade mostra que muitos acidentes acontecem em trajetos curtos, próximos de casa ou do trabalho, onde a pessoa muitas vezes acha que não precisa colocar o cinto. E é exatamente nesse tipo de situação que mora o risco. No dia a dia da operação, na correria, no hábito de entrar e sair do veículo várias vezes, algumas pessoas acabam relaxando com esse cuidado. Só que segurança não pode depender do humor do dia ou da pressa do momento. Segurança precisa ser um hábito constante. Colocar o cinto de segurança não leva nem 3 segundos, mas pode ser a diferença entre um susto e uma tragédia. Então, quando falamos de proteção que salva vidas, não é uma frase de efeito, é uma realidade comprovada em milhares de acidentes ao redor do mundo. E tudo começa com gestos simples: sentar no banco, puxar o cinto e travar corretamente antes de iniciar qualquer deslocamento. Porque dirigir com segurança começa muito antes do veículo se mover. Começa com a decisão de cuidar da própria vida e também da vida das pessoas ao nosso redor. Agora que a gente já falou da importância do cinto de segurança, vamos entrar em um ponto que muitas pessoas acabam não dando a devida atenção: o ajuste correto do cinto. Muita gente acredita que apenas colocar o cinto já é suficiente, mas a verdade é que a forma como o cinto está posicionado no corpo faz toda a diferença na proteção durante um acidente. O cinto de segurança foi projetado para distribuir a força do impacto nas partes mais resistentes do corpo humano. Quando ele está ajustado corretamente, ele consegue segurar o corpo e reduzir muito o risco de lesões graves. Mas quando ele está mal posicionado, torcido ou frouxo, ele pode perder grande parte da sua eficácia. Vamos falar primeiro da faixa superior do cinto, aquela que passa pelo ombro. O correto é que essa faixa passe pelo meio do ombro, apoiada sobre o peito. Ela nunca deve passar pelo pescoço e também nunca deve ficar no braço. Quando o cinto fica no pescoço, além de ser desconfortável,
ele pode causar lesões graves em caso de impacto. E quando ele fica no braço, o corpo fica muito mais solto, aumentando o risco de bater contra o volante, o painel ou até ser projetado para frente. Outro ponto importante é a faixa inferior, que é a parte que passa pela região do quadril ali. O correto é que ela fique baixa, apoiada sobre o quadril e não sobre o abdômen. Isso acontece porque os ossos do quadril são estruturas muito mais resistentes do que a região abdominal. Em uma colisão, se o cinto estiver pressionando o abdômen, ele pode causar lesões internas graves. Então, o posicionamento correto é sempre baixo, firme e ajustado ao quadril. Também é muito importante observar se o cinto não está torcido. Às vezes, na correria do dia a dia, o motorista puxa o cinto e ele acaba ficando dobrado, torcido. Isso parece algo pequeno, mas na prática reduz a área de contato do cinto com o corpo. E quanto menor essa área, maior a concentração de força no impacto. Por isso, sempre que colocar o cinto, vale a pena dar uma olhada rápida e garantir que ele esteja reto e bem ajustado. Outro erro comum é deixar o cinto muito folgado. O cinto precisa ficar firme no corpo, não precisa apertar ao ponto de causar desconforto, claro, mas também não pode ficar solto. Se ele estiver frouxo, o corpo ganha espaço para se movimentar antes de ser segurado, o que aumenta muito a força do impacto. Então, o ideal é sempre deixar o cinto bem ajustado ao corpo, sem folgas desnecessárias. Um detalhe que parece simples, mas que salva vidas. Quando olhamos para estatísticas de acidentes, fica claro que o uso correto do cinto de segurança reduz drasticamente o risco de morte e lesões graves. E o mais impressionante é que estamos falando de algo que leva apenas alguns segundos para fazer corretamente. Ajustar o cinto, posicionar ele no ombro, verificar se está passando corretamente pelo quadril, tudo isso leva menos tempo do que muitas coisas que fazemos automaticamente dentro do veículo. Por isso, criar esse hábito é fundamental. Entrou no veículo, sentou no banco, puxou o cinto. Confere rapidamente se ele está bem posicionado. Esse pequeno cuidado pode fazer uma diferença enorme numa situação de emergência. Agora, para deixar esse DSS um pouco mais interativo e também para reforçar o aprendizado, ao longo dessa conversa nós teremos 2 perguntas rápidas. São perguntas simples, mas importantes, para ver se os pontos principais ficaram claros para todos. Então fiquem atentos, porque em alguns momentos eu vou fazer essas perguntas, vou deixar no slide, e a ideia é justamente que vocês participem e reflitam sobre o que estamos discutindo aqui. Porque quando falamos de segurança, não é só ouvir, é entender, aplicar e transformar isso em hábito no dia a dia. Agora vamos falar de um ponto que ainda gera muito comportamento errado no dia a dia. O uso do cinto em qualquer percurso. Muitas vezes a gente escuta frases como é só ali rapidinho, vou só manobrar o caminhão, é só tirar o caminhão do lugar, é só alguns metros. E é justamente nesse tipo de situação que muitas pessoas deixam de colocar o cinto de segurança. Só que o risco não depende da distância que você vai percorrer. O risco depende da situação que pode ocorrer naquele momento. Um acidente não avisa, ele não marca horário, ele não escolhe se o veículo está em uma rodovia, em uma rua de bairro, dentro da empresa ou até mesmo em uma área de manobra. Às vezes o motorista pensa, vou só manobrar o veículo ali, não precisa colocar cinto. Mas vamos pensar em algumas situações que podem acontecer durante uma simples manobra. Durante uma manobra, o veículo pode ter uma frenagem brusca, pode ter o erro de cálculo de distância, pode haver um obstáculo inesperado, uma pessoa passando, outro veículo se aproximando ou até uma irregularidade ali no piso. Se o motorista estiver sem cinto, qualquer movimento mais forte pode fazer com que o corpo seja projetado para frente, contra o volante ou contra o painel. Além disso, dependendo da situação, o motorista pode até perder momentaneamente o controle do corpo, o que atrapalha ainda mais a condução do veículo. Ou seja, algo que era para ser uma simples manobra pode virar um acidente. Outro ponto importante é que a maioria dos acidentes acontece em baixa velocidade. Muita gente pensa que o cinto só é importante quando o veículo está em alta velocidade na estrada, mas na prática, colisões a 30 ou 40 km por hora já podem causar lesões muito sérias. Fora que, para manobrar na empresa é regra e necessidade que a partir do momento que entrou no caminhão,
precisa colocar o cinto de segurança. Mas enfim, voltando. O corpo humano não foi feito para absorver esse tipo de impacto sem proteção. E quando o motorista está sem cinto, mesmo em baixa velocidade, ele pode bater com o peito no volante, com o rosto no painel, até sofrer lesões no pescoço. Por isso, o uso do cinto não depende da velocidade, não depende da distância, não depende do tipo de trajeto. Ele deve ser utilizado sempre. Se o veículo vai se movimentar, o cinto precisa estar colocado. Isso vale para trajetos curtos, deslocamentos dentro da empresa, saídas rápidas e manobras. Outro ponto que precisamos lembrar é que o motorista é referência de comportamento dentro do veículo. Quando o motorista usa corretamente o cinto de segurança, ele reforça uma cultura de segurança. Ele mostra que aquele cuidado é importante. Mas quando o motorista ignora o uso do cinto em pequenas situações, ele acaba criando um hábito perigoso. O hábito é muito importante. Segurança não pode ser algo que a gente liga e desliga dependendo da situação. Segurança precisa ser constante. É como um reflexo automático. Entrou no veículo, colocou o cinto, mesmo que seja uma manobra a 5 km por hora. É regra e da empresa. E o hábito também é importante. Entrou no veículo, coloque o cinto. O veículo vai se movimentar, o cinto precisa estar colocado. Simples assim. Agora eu quero fazer a primeira pergunta para vocês, justamente para reforçar esse ponto. A pergunta é a seguinte: durante uma manobra curta, dentro da empresa ou em baixa velocidade, é necessário usar o cinto de segurança ou não? Pense um pouco sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que manobra não tem risco, mas como vimos agora, mesmo em baixa velocidade ou até em um deslocamento curto, existem várias situações que podem causar um impacto ou uma frenagem brusca. Então a resposta correta é sim. O cinto de segurança deve ser utilizado em qualquer movimentação do veículo, inclusive durante as manobras. Não importa se o veículo vai andar 5 metros ou 50 quilômetros, se o veículo vai se movimentar, o cinto precisa estar colocado. Este é um hábito simples, mas que faz parte de uma postura profissional de quem leva a segurança a sério. Agora vamos falar de um ponto que faz parte da postura profissional de quem dirige, a verificação antes de sair com o veículo. Assim como fazemos inspeções em pneus, luzes ou espelhos, ou checklist, o cinto de segurança também precisa entrar nessa rotina de checagem. Afinal, ele é um equipamento de proteção individual dentro do veículo. Muitas vezes a pessoa coloca o cinto de forma automática e nem percebe se ele está realmente funcionando da forma correta. E é justamente por isso que vale a pena gastar alguns segundos também observando alguns detalhes simples. O primeiro ponto é verificar se o mecanismo de travamento está funcionando. O cinto possui um sistema interno que trava quando existe uma puxada brusca. Esse é o mecanismo que o segura o corpo em uma frenagem forte ou até uma colisão. Uma forma simples de perceber isso é puxando o cinto com mais rapidez. Quando o sistema está em boas condições, ele trava imediatamente. Se o cinto desliza sem resistência ou demora para travar, isso pode indicar algum problema. E nesse caso, o correto é comunicar e solicitar verificação, porque estamos falando de um equipamento que pode ser decisivo em um acidente. Outro ponto importante é avaliar o estado físico do cinto. Com o uso constante, o material pode sofrer desgaste, isso pode aparecer como fibras levantadas, partes afinadas ou até pequenos cortes. À primeira vista, isto pode parecer algo sem importância, mas em uma situação de impacto, o cinto recebe uma carga muito grande de força. Se o material estiver comprometido, ele pode não reagir da forma que deveria. Por isso, sempre que entrar no veículo, observe rapidamente se o cinto está inteiro, alinhado e sem danos aparentes. Outro cuidado importante é perceber se o cinto recolhe normalmente quando você solta. Se ele demora para voltar ou fica enroscado, isso pode fazer com que o cinto fique com folga quando você colocar novamente. E a folga reduz a eficiência da proteção. Então, o ideal é que ele deslize de forma suave e retorne corretamente para o suporte. Agora vamos falar de outro ponto que influencia muito no funcionamento do cinto, a posição do banco. Antes de colocar o cinto, é fundamental ajustar o banco para uma posição que permita o controle total do veículo.
Isso significa estar a uma distância adequada do volante, com os braços levemente flexionados e com os pés alcançando os pedais sem esforço. Quando o banco está muito para trás ou muito para frente, o cinto pode acabar ficando em uma posição inadequada no corpo. Além disso, uma posição errada de condução pode prejudicar o tempo de reação do motorista em uma situação de emergência. Por isso, a sequência correta deve ser sempre a mesma. Primeiro, ajustar o banco. Depois, ajustar os espelhos. E então, colocar o cinto de segurança. Essa sequência ajuda a garantir que o cinto fique na posição correta e cumpra sua função. Agora vamos imaginar uma situação prática. Você entra no veículo no começo da jornada. Ainda está organizando suas coisas, conferindo documentos, olhando o trajeto do dia e acaba deixando o cinto para depois. Esse tipo de hábito parece inofensivo, mas pode gerar descuido. Se o veículo se movimenta mesmo que por alguns metros, o risco já existe, como é o caso da manobra que eu disse. Por isso, transformar o cinto em um gesto automático logo no início é uma forma simples de aumentar a segurança. Sentou no banco, a primeira ação deve ser colocar o cinto. Isso cria um padrão de comportamento que acompanha o motorista em qualquer situação, seja um trajeto longo, em uma saída rápida ou em uma simples movimentação do veículo. Agora vamos fazer um exemplo do dia a dia, vamos trazer um exemplo. Imagine que o motorista está em um pátio movimentado, existem outros veículos circulando, pessoas andando, equipamentos operando. Mesmo em baixa velocidade, o ambiente exige atenção total. Se acontece uma parada brusca ou um pequeno impacto, o cinto é o que impede que o corpo avance contra o volante ou contra o painel. Então essa verificação inicial não é apenas um detalhe, ela faz parte da preparação para dirigir com segurança. Antes de iniciar qualquer deslocamento, vale lembrar de 4 pontos simples. Verificar se o cinto está funcionando corretamente, observar se não existem danos ou desgaste, ajustar o banco na posição adequada e colocar o cinto como parte inicial da condução. São atitudes simples e rápidas, mas que reforçam uma cultura de responsabilidade, porque dirigir não é apenas conduzir um veículo, é também assumir o compromisso de voltar para casa em segurança e ajudar a manter todos ao redor protegidos. Agora vamos falar de um ponto que muitas vezes é esquecido. O cinto de segurança não é só para o motorista. Ele é um equipamento de proteção que deve ser utilizado por todos os ocupantes do veículo. Quando pensamos em segurança no trânsito, é comum focar apenas em quem está dirigindo, afinal, o motorista é quem está no controle do veículo. Mas dentro de um veículo existem outras pessoas que também estão expostas aos mesmos riscos. Em uma situação de colisão ou frenagem brusca, todos os corpos dentro do veículo continuam em movimento. Se uma pessoa estiver sem cinto, ela pode ser projetada para frente, contra o banco da frente, contra o painel ou até contra outra pessoa. Isso significa que alguém sem cinto não coloca apenas a própria vida em risco, também coloca em risco quem está ao redor. Vamos imaginar uma situação simples. Um veículo está em movimento e precisa fazer uma frenagem brusca. Se o passageiro do banco traseiro estiver sem cinto, o corpo dele pode ser lançado para frente com muita força. Essa força pode atingir diretamente o motorista ou o passageiro da frente. Ou seja, alguém que estava usando o cinto corretamente pode acabar sendo atingido por outra pessoa que não estava utilizando. Por isso, o uso do cinto precisa ser entendido como uma responsabilidade coletiva. Não é apenas uma escolha individual. É um cuidado que protege todos dentro do veículo. Outro ponto importante é que muitas pessoas ainda acreditam que o banco traseiro é mais seguro e por isso não utilizam o cinto nessa posição, mas isso não é verdade. Em um acidente, o banco traseiro também sofre impacto e sem o cinto, a pessoa pode ser arremessada dentro do veículo. Além das lesões causadas pelo impacto, existe também o risco de bater contra estruturas internas do veículo ou contra outros ocupantes. Então, o correto é que todos utilizem o cinto, independentemente da posição em que estejam. Motorista, passageiro da frente ou passageiro do banco traseiro. Segurança dentro do veículo funciona como um conjunto. Quando todos utilizam o cinto, o nível de proteção aumenta muito. Agora, para encerrar essa conversa, eu quero reforçar uma ideia simples. O cinto de segurança é um gesto pequeno,
leva apenas alguns segundos, como já foi discutida várias vezes nesse DSS, mas ele representa uma decisão muito importante, a decisão de valorizar a própria vida e a vida das pessoas ao redor. No dia a dia, na rotina de trabalho, na correria das atividades, é fácil achar que certas coisas podem ser deixadas de lado. Mas quando falamos de segurança, não existe situação pequena demais para ignorar esse cuidado. Se o veículo vai se movimentar, todos devem estar protegidos. Agora, para finalizar, vou deixar um vídeo como exemplo. Este vídeo mostra um acidente envolvendo um ônibus que transportava várias pessoas. No momento do impacto, muitos ocupantes não estavam utilizando o cinto de segurança. E quando acontece a colisão, é possível ver claramente o que acontece. As pessoas são lançadas para todos os lados dentro do veículo. Esse tipo de situação mostra de forma muito clara como o cinto faz diferença. Então assistam com atenção, porque esse exemplo ajuda a visualizar algo que às vezes parece distante, mas que pode acontecer em qualquer lugar. E a pergunta que fica depois de ver esse tipo de cena é simples. Vale a pena arriscar a própria vida por alguns segundos sem colocar o cinto? Vamos assistir o vídeo e aqui eu despeço de vocês. Agora vamos falar de um ponto que muitas vezes é esquecido. O cinto de segurança não é só para o motorista. Ele é um equipamento de proteção que deve ser utilizado por todos os ocupantes do veículo. Preste atenção! As imagens são do circuito de câmeras do micro-ônibus e foram cedidas pela Polícia Rodoviária Federal. Veja que tem idoso, criança e até uma mulher amamentando um bebê, todos sem cinto de segurança. A viagem parecia tranquila, até que os passageiros começam a perceber a velocidade do veículo alterada. Algo está errado. O motorista perde o controle e todos são jogados em várias direções dentro do veículo. Veja de novo o que acontece no momento da freada brusca e a perda do controle da direção. O vídeo de 2016, no trajeto para o município de Areia Branca, agreste central do estado, foi cedido agora pela cooperativa APRF para fins educativos. Veja que por outra câmera, ainda de dentro do veículo, o motorista que usa o cinto de segurança permanece no banco, mesmo com a perda do controle da direção. Preste atenção! As imagens são do circuito de câmeras do micro-ônibus e foram cedidas pela Polícia Rodoviária Federal. Veja que tem idoso, criança e até uma mulher amamentando um bebê, todos sem cinto de segurança. A viagem parecia tranquila, até que os passageiros começam a perceber a velocidade do veículo alterada. Algo está errado. O motorista perde o controle e todos são jogados em várias direções dentro do veículo. Veja de novo o que acontece no momento da freada brusca e a perda do controle da direção. O vídeo de 2016, no trajeto para o município de Areia Branca, agreste central do estado, foi cedido agora pela cooperativa APRF para fins educativos. Veja que por outra câmera, ainda de dentro do veículo, o motorista que usa o cinto de segurança permanece no banco, mesmo com a perda do controle da direção. Preste atenção! As imagens são do circuito de câmeras do micro-ônibus e foram cedidas pela Polícia Rodoviária Federal. Veja que tem idoso, criança e até uma mulher amamentando um bebê, todos sem cinto de segurança. A viagem parecia tranquila, até que os passageiros começam a perceber a velocidade do veículo alterada. Algo está errado. O motorista perde o controle e todos são jogados em várias direções dentro do veículo. Veja de novo o que acontece no momento da freada brusca e a perda do controle da direção. O vídeo de 2016, no trajeto para o município de Areia Branca, agreste central do estado, foi cedido agora pela cooperativa APRF para fins educativos. Veja que por outra câmera, ainda de dentro do veículo, o motorista que usa o cinto de segurança permanece no banco, mesmo com a perda do controle da direção. Preste atenção! As imagens são do circuito de câmeras do micro-ônibus e foram cedidas pela Polícia Rodoviária Federal. Veja que tem idoso, criança e até uma mulher amamentando um bebê,
todos sem cinto de segurança. A viagem parecia tranquila, até que os passageiros começam a perceber a velocidade do veículo alterada. Algo está errado. O motorista perde o controle e todos são jogados em várias direções dentro do veículo. Veja de novo o que acontece no momento da freada brusca e a perda do controle da direção. O vídeo de 2016, no trajeto para o município de Areia Branca, agreste central do estado,